Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Um comentário, se você for numas músicas dos anos 80, 70, acho que até 90 agora, né? Você vai ver uns comentários meio padrões assim, que até virou um meme. Um cara relembrando da esposa, dizendo que isso é música de verdade, onde é porcaria, dizendo bons tempos que não voltam mais, e que acredita, um adolescente, né, que diz que nasceu na época errada. Mas na verdade ninguém nasce em época errada. Porque, basicamente não somos viajantes do tempo, certo? E eu também não estou dizendo que há alguma determinação, alguma fatalidade no fato de você estar aqui, certo? Ou seja, que estava previsto. Não, mas esse é o nosso tempo. No caso de música, assim, eu diria que é maravilhoso até. Se você for pensar, né, o quanto é barato e até às vezes gratuito, por exemplo, você ouvir música. Por exemplo, no caso, eu adoro jazz. E eu posso dizer que 100% das músicas, não vou dizer 100%, mas a imensa maioria das músicas que eu ouvi de jazz foi pela internet, certo? Foi pela internet, então assim, veja como isso é bom. E tem o MP3 que tem uma qualidade enorme. Já falei disso sobre a disputa com o vinil, certo? E também é uma coisa que é pouco perecível, né? O MP3, ao contrário do vinil, que precisa de certos cuidados, certa manutenção. E também, por exemplo, eu não me acho tão perdido assim, porque, por exemplo, eu perdi assim a década de 50 até de 70, que seria o auge do jazz, né, com o hard bop, o modal jazz, com Miles Davis, Art Blakey e Lee Morgan, e também com Elvis, que morreu 13 anos antes de eu nascer. Então, assim, também, gente, por exemplo, falando do Império Romano, falando de Idade Média, né? Por exemplo, sendo que provavelmente ele seria aquele cara que come mingau, seria o camponês, né, na Europa. Come mingau, o que mais? Ele casa com uma mulher, assim, casou com uma mulher porque, sei lá, em troca de uma enxada, né? Ele trocou uma enxada pela esposa. Eles tiveram 4 filhos, 2 morreu. Quando eu tava grávida do quinto, ela morreu, os 2 morreram no parto. E era assim. Certo? E era assim que você, por exemplo, vivia em certas épocas. Não vou dizer que não tinha coisas ruins e tinha coisas boas, é só diferente. A gente não pode atribuir um juízo de valor a isso. E o porquê não podemos fazer isso, ou não devemos, na verdade? Porque se você for ver, como eu disse, imagine quanto custava um disco
um disco por exemplo, do Elvis mesmo, na época. Hoje me custa. Esse que eu comprei, o Aloha from Hawaii, que é duplo, foram 360, bem gastos. Certo, mas o que eu quero dizer é que assim, e não vamos conseguir viajar no tempo, né? Como eu sempre disse, ele é linear. E também as pessoas falam de, digamos, gerações perdidas. Eu já falei isso em outro vídeo, mas a repetição é a mãe do aprendizado. Não tem geração perdida, certo? Se você for ver, basicamente, se você prestou atenção nas aulas de literatura, todo mundo escrevia sobre um tempo, a decadência do mundo, certo? Não precisava necessariamente ser uma pessoa milenarista, mas todo mundo falava que estava tudo decadente, que tava gente sendo desonesta nos negócios, nos afetos e por aí vai. E eu acredito que quase em todas as civilizações deve ter isso um pouco. Que nem, por exemplo, para os romanos, a mudança, e aí porque, por exemplo, teve essa atitude contra o império, né, digamos assim, que foi porque simplesmente se considerava a mudança uma forma de decadência. Bom, então, só para terminar, primeiro, o tempo, como sempre, é linear, tá? Não faz ciclos. Você não está na época errada, tá? Certo? Você não nasceu na época errada. E, bom, principalmente, mais importante de tudo, você tem que aproveitar o que você admira de antigo para trazer no seu tempo. É que nem eu mesmo gosto de coisas retrô, por exemplo, como o telefone aqui, né, a disco, que ele só recebe e faz chamada. Ele é convertido pro padrão Embratel, mas ele só faz chamada, só recebe e faz. Entendeu? Por exemplo, se tiver que discar uma opção, já era. E isso num momento onde todo mundo usa celular, certo? Todos nós usamos celulares, né? Bom, e é isso que faz a diferença. Trazer, óbvio, não precisa ser a peça assim, a peça antiguidade, digamos assim, mas pode ser, por exemplo, como a mala aqui, que é dessa década, não, da década anterior, né? Mas tem um ar retrô, que tem todos os confortos de parece aquela bagagem de viagem da década de quando você não fazia viagem, você tinha que fazer turnê, porque não tinha avião. Então todo deslocamento levava dias, certo? Então assim, é isso, ó. E ela tem toda a comodidade, durabilidade para isso, certo? Então, como eu disse, aproveite essa época. Se está em decadência, seja moral, seja estrutural, porque as estruturas estão despencando, aí você tem que correr. Mas se for moral, cultural, também de fato é para você se manter calmo. Se tá ruim, você mude-se para outro lugar. Se tá bom, se você acha que outro lugar, outra cultura, assim, porque o passado de fato não queremos experimentar.
Existe a saudade do que não de quem não conhecemos. Contudo, a gente tá preso no nosso tempo. Então é o que nós temos. E nisso temos de nos apegar. Mas claro, não um apego num sentido de. Não, mas tentar termos o máximo de paz. Não vou dizer felicidade, porque isso é praticamente impossível. Você começaria a ir buscar assunto, porque carregado pelo tédio. Mas enfim, para terminar, você não nasceu na época errada. Seu tempo é agora. Aproveite o que veio do passado para agregar para você. Afinal, estamos andando em ombro de gigantes. E obrigado e seja feliz.